Abençoados, melhor domingo. Receba que hoje é o melhor dia da sua vida. Receba que tudo está bem. Muito obrigado aí pela sua audiência. Mais uma vez nós estamos aqui em Parque Paulista para falarmos do Evangelho da Graça de Deus. O Evangelho que foi revelado exclusivamente ao apóstolo Paulo. E ele deixou escrito em 14 cartas que hoje, com a mente de Cristo, com os olhos iluminados por Deus mesmo, nós aqui entendemos e falamos da verdade do Evangelho. Eu sei que o que você vai ouvir aqui hoje é diferente de tudo que você tem ouvido aí na religião. Na verdade, está na contramão da religião. A religião diz que Deus ainda vai te abençoar, mas o Evangelho diz, Efésios capítulo 1, versículo 3, que Deus já te abençoou e com todas as bênçãos. Eu recebo que os teus olhos sejam iluminados e que você possa entender tudo que nós vamos falar e melhore, por consequência, a sua maneira de viver, que você se veja melhor, porque a função do Evangelho é essa, é nos fazer, nos vermos melhor, vermos santo, perfeito, nos vermos como Deus nos fez, o preço que Ele pagou naquela cruz por nós. Abençoados com todas as bênçãos. Amém? Então, abençoados, a palavra ela segue correndo, segue sendo glorificada. Eu gostaria de agradecer aqui a você que tem participado juntamente conosco e tem compartilhado as mensagens, que já se inscreveu aí no grupo do YouTube. Assim, por exemplo, o abençoado Sérgio Santos, lá de Itajobi, São Paulo. Abençoado, muito obrigado. Sabe que você é um santo, você é perfeito e que o teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. E foi o próprio Deus que escreveu, não fui eu, não foi você, e de lá não pode ser tirado, porque o próprio Deus já disse que não tira o nosso nome do livro da vida. E também a abençoada Madalena Santos, que nós conhecemos lá do YouTube. Abençoada, muito obrigado por você estar participando com a palavra do nosso Pai, está nos ajudando a fazer com que a palavra corra e seja glorificada. E também nessa manhã eu gostaria de mandar aqui uma saudação especial para toda a minha família, família da carne, não é isso? Porque escrevendo aos Hebreus, o escritor, nós queremos que tenha sido o apóstolo Paulo, ele diz que todo filho, assim como eu, como você, todo filho participa de carne e sangue. Não é que nós sejamos a carne e o sangue, nós participamos. O Filho é o Espírito que está aqui dentro. E essa participação, ela termina quando o próprio Deus escolhe o dia. E essa semana eu tive aqui a oportunidade de receber a notícia que terminou a participação de um dos meus tios na carne, não é isso? E eu gostaria de dizer para a minha família, que talvez não conheça assim o Evangelho, que está escrito que o espírito dele voltou para o nosso pai. Já lá atrás, muitos anos atrás, o sábio Salomão já dizia que o corpo volta para o pó. A essa hora, os meus tios estão lá depositando o corpo dele lá no cemitério, lá no inferno, chamado inferno, cemitério. E o espírito que está aqui já voltou para Deus. Essa é a garantia do Evangelho, porque o preço por esse saque, por essa transferência, foi pago por Cristo lá na cruz. Não existe a menor possibilidade dele ter se perdido. Essa mentira inventada pela religião, que se não aceitar Jesus, isso é mentira. O Evangelho não diz isso. O Evangelho diz que todo filho participa de carne e sangue e saindo desse corpo, volta para o nosso Pai. E é exatamente onde está aquele que eu chamava de tio na carne, nesse momento, voltou para o nosso Pai, porque o nome dele está escrito no livro da vida. É a garantia do nosso Pai. Vamos repetir, a garantia foi paga pelo nosso Deus lá na cruz e foi com sangue. Não existe essa história de aceitar a Jesus, é a mentira da religião. Tá bom, abençoados? Receba que tudo está bem, ficou a tristeza pela separação, mas logo, logo essa separação vai se acabar. Abençoados com todas as bênçãos. E vamos aqui tratar do assunto da palavra que o nosso Pai, o nosso Deus colocou na nossa mente, que é antes e depois da cruz. Atos capítulo 11, versículo 25.
Diz assim, vamos ler. Abra sua Bíblia, pega um papel, pega uma caneta, anote, procure anotar, para você conferir o que você está ouvindo, se está de acordo com o Evangelho da Graça, se está de acordo com a Bíblia. Não engula qualquer coisa, já chega de ser enganado. Atos capítulo 11, versículo 25 diz assim, ó, e partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, que mais tarde se tornou a ser o apóstolo Paulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. Paulo é o nosso apóstolo, o nosso doutor e o nosso mestre, que foi instituído pelo próprio Deus. E no versículo 26 diz assim, ó, e sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja. Qual igreja? A igreja que era presidida, era ensinada pelo apóstolo Paulo, e ensinaram muita gente ouviu o Evangelho da Graça através do apóstolo Paulo. E Antioquia, veja bem o que aconteceu em Antioquia, foram os discípulos pela primeira vez, chamados de cristãos. O apóstolo Paulo, ele veio 26, 30 anos depois de Pedro, Tiago e João. Quando Paulo chegou, esses apóstolos já estavam aí mais ou menos 30 anos. E está dizendo aqui, o escritor Lucas, o escritor de Atos, diz que foi pela primeira vez que os servos, os filhos, foram chamados de cristãos. Bem, abençoados, antes e depois da cruz. Nós sempre falamos aqui, ó, aqui a cruz, antes da cruz, depois da cruz. 2 pactos, 2 períodos na história da humanidade, 2 tempos, antes da cruz e depois da cruz. Essa divisão é feita pela morte e ressurreição de Cristo. Quando Cristo morreu, ele separou o antes e o depois. Antes da cruz, o que havia? A lei de Moisés. Quando Cristo morre e ressuscita, então vem a graça de Deus, o Evangelho da Graça. Aí está a base do Evangelho. Porque na cruz, tudo mudou tudo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 5, do versículo 17, ele diz que tudo se fez novo. Aonde? Quando Cristo morreu e ressuscitou. Saiu o pecado, saiu a maldição, saiu o diabo, nós estávamos separados de Cristo, voltamos ao concílio, tudo quando Cristo morreu e ressuscitou. O ponto principal dessa mudança que aconteceu ali na cruz foi o fim da lei de Moisés. Tudo mudou, saiu a lei, entrou a graça. Romanos capítulo 10, versículo 4, vamos ler? Diz assim, ó, nós sempre lemos esse versículo aqui, ó, diz assim, ó, porque o fim da lei é Cristo na cruz, para a justiça de todo aquele que crê. Porque a lei, ela tinha uma justiça, a lei tinha uma justiça. E qual era a justiça da lei? Era por obras. Todo homem, ele tinha que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Ele tinha que pagar um preço, dependendo do que ele fizesse de errado, ele teria que procurar lá o sacerdote e perguntar o que ele tinha que fazer. Ele tinha que se batizar, ele tinha que jejuar, ele tinha que subir aos montes, tudo isso na lei, mas a lei acabou. Então o pecado, a maldição, o diabo ficaram para trás, porque a lei é que dava vida a essas coisas. O pecado só existia, só era conhecido porque a lei nos fez conhecer. A maldição era antes da lei, antes da cruz, no tempo da lei. Antes da cruz, o diabo estava de pé, mas quando Cristo morreu e ressuscitou, acabou, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Agora, depois da cruz, é por fé, é por crer, não é por fazer, não é por fazer. A lei, ela tinha uma justiça, mas acabou, na cruz acabou quando Cristo morreu e ressuscitou, porque se ele morre e não ressuscita, as coisas continuariam da mesma maneira, mas ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou como havia anunciado. A justiça agora é por fé, para todo aquele que crê, é por crer, não é
por fazer. O fim da lei é Cristo. Então, você precisa entender isso. Você precisa entender que o fim da lei é Cristo, para entender que tudo que está aí sendo ensinado aí pelo mundo, pela religião, não pode ser chamado de igreja evangélica. Não pode. Veja bem, vamos ler aqui de novo, Atos capítulo 11, versículo 26. Versículo 26. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. Você precisa entender que o fim da lei é Cristo, para poder entender que o que está por aí não pode ser chamado de igreja evangélica. A religião, ela ensina, abençoados, uma amizade doutrinal entre Paulo e os apóstolos. E essa doutrina, essa amizade doutrinal nunca aconteceu. Eles poderiam ser amigos, ter uma amizade de outra maneira. De repente eles gostavam do mesmo time de futebol, de repente eles gostavam do mesmo tipo de alimento, eles gostavam do mesmo tipo de mulher, eu não sei. Mas quanto à doutrina, nunca houve amizade entre Paulo e os apóstolos. Por quê? Os apóstolos, eles vieram com uma doutrina antes da cruz. Uma doutrina que foi dada por Jesus de Nazaré. Agora, o apóstolo Paulo não. Veja aqui em Romanos capítulo 15. Pule aí, avance um pouco aí. Romanos capítulo 15, no versículo 8. Que você vai ver qual foi a doutrina dos apóstolos de Nazaré. 15:8 diz assim, ó: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, Jesus de Nazaré, por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Jesus de Nazaré, ele cumpriu toda a lei, e os apóstolos, Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos, aprenderam com Jesus de Nazaré. Quando Jesus foi batizado, eles estavam lá, eles viram Jesus ser batizado. Quando Jesus apresentava as crianças lá no templo, eles estavam lá. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, eles estavam lá. Tudo que Jesus fez, eles aprenderam ali com Jesus de Nazaré. Então, depois que Cristo morreu e ressuscitou, eles seguiram ensinando a lei de Moisés, depois da morte de Cristo. Não era para continuar. O fim da lei é Cristo. O que Jesus de Nazaré ensinava era a lei. Então, na cruz, era para ter um fim, era para parar. Agora, o apóstolo Paulo veio depois da cruz. Paulo não conheceu Jesus de Nazaré. O apóstolo Paulo, ele não aprendeu nada com Jesus de Nazaré. Gálatas, capítulo 1, vamos ler aqui, ó, versículo 11. Veja o que foi que Paulo aprendeu, o que ele ensinava. Ele diz assim, ó: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho, veja bem, o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo a homens. O evangelho que Paulo ensinava depois da cruz, ele não aprendeu com homem nenhum, diferente dos outros apóstolos, que aprenderam com Jesus de Nazaré, andaram, caminharam, tudo que Jesus de Nazaré fez, eles aprenderam. Aí está a diferença. Os discípulos são antes da cruz, Paulo é depois da cruz. Os discípulos aprenderam com Jesus de Nazaré. E o apóstolo Paulo, versículo 12: porque não recebi, veja só, nem aprendi de homem algum. O que Paulo escreveu nas 14 cartas, ele não aprendeu com homem nenhum, mas pela revelação de Cristo. O apóstolo Paulo, tudo que ele escreveu de Romanos e Hebreus, ele aprendeu com Cristo. 2 Coríntios, no capítulo 12, veja aí quando ele diz, 12, versículo 2, quando ele aprendeu essa revelação: conheço um homem, ele falando dele mesmo, conheço um homem em Cristo, que há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, também não sei, Deus o sabe, Deus sabe de todas as coisas. Foi arrebatado até onde? Até o monte Sinai? Até o monte das Arábias? Não,
foi arrebatado até o terceiro céu, até o paraíso. E no versículo 3, eu sei que o tal homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu. Olha onde que o apóstolo Paulo aprendeu o que ele escreveu nas 14 cartas. Ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Então ele não aprendeu com homem nenhum. E no versículo 5, de um assim me gloriarei, e mais de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então o apóstolo Paulo, o que ele escreveu é diferente dos outros apóstolos, que Paulo aprendeu no paraíso. Ele foi levado por Deus lá no paraíso e Deus explicou para ele toda a revelação da graça de Deus, diferente dos outros apóstolos que aprenderam com Jesus de Nazaré. Paulo apresentava Cristo depois da cruz. Paulo nunca fez nenhuma referência a Jesus de Nazaré, muito pelo contrário, ele disse lá em 2 Coríntios 5,16, que a Jesus de Nazaré não devemos conhecer. Ele falou, se conhecemos a Cristo segundo a carne, agora não conhecemos mais, porque a revelação que ele recebeu é do Cristo ressuscitado, depois da cruz. Os apóstolos, antes da cruz, só conheceram a Jesus de Nazaré, não porque eles fizessem por maldade o que eles pregavam, Pedro, Tiago e João, não, é que eles só sabiam isso. Eles aprenderam com Jesus de Nazaré, por isso que eles seguiram falando de Jesus de Nazaré. E Paulo, o apóstolo Paulo, que aprendeu no paraíso, então ele ensinava a respeito do Cristo ressuscitado. O apóstolo Paulo, depois de tudo isso, o cuidado dele é que ele sabia que iria morrer. O apóstolo Paulo, ele sabia que ia morrer. E o cuidado dele era após a sua morte, porque enquanto ele estava vivo, ele falava do Cristo ressuscitado. Ele falava, olha, nós somos abençoados com uma só oferta, Cristo nos fez perfeito para sempre, não existe a menor possibilidade de você perder, de se perder, porque antes da fundação do mundo, Deus já havia escolhido você para ser salvo. E essa revelação ele ouviu lá do paraíso, e ele sabendo, depois que ele morresse, esse anúncio iria parar. Atos capítulo 20, olha o que ele diz aqui. Volte lá em Atos capítulo 20, no versículo 28, veja o que ele diz, e diz assim, 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o que o Espírito Santo, ou seja, Deus mesmo, vos constituiu bispos, pastores, mestres, para apacentar a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. A igreja de Cristo foi comprada pelo sangue dele lá na cruz. E o versículo 29, porque eu sei, olha a declaração que o apóstolo Paulo faz na igreja de Éfeso, no versículo 29, porque eu sei isto, que depois da minha morte, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Não vai perdoar a igreja com a falsa doutrina. Esse era o medo do apóstolo Paulo. Iriam trazer a lei de Moisés, a falsa doutrina. E o versículo 30, e que dentre vós mesmo, do meio da igreja, se levantarão homens, agora não é mais lobos, são homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo, porque após a morte dele, entraria dentro da igreja pessoas que iriam parar e iriam trazer uma informação diferente do Cristo ressuscitado. Não haverá mais cristianismo depois da minha morte, disse o apóstolo Paulo. Não haverá mais igrejas evangélicas, porque ele vai morrer, o anúncio do verdadeiro evangelho iria cessar, Pedro, Tiago e João iriam continuar falando a respeito de Jesus de Nazaré, e que não é evangelho da graça. Então as igrejas chamadas evangélicas parariam. O que haveriam? Haveriam sim sinagogas judaicas,
porque estariam falando a respeito de Jesus de Nazaré, que só pregava judaísmo. Se prega judaísmo, o que é? É a igreja evangélica? Não, é uma sinagoga judaica. Hoje em dia, abençoados, veja bem, hoje em dia não existe na religião cristão. Você não pode chamar de cristão os abençoados que estão aí na religião. São crentes, mas são crentes judaizantes. Eles creem em Deus. O apóstolo Paulo diz que tem o zelo, mas não tem o conhecimento. Por quê? Estão judaizando, estão antes da cruz, estão pregando o evangelho dos apóstolos. Pedro, Tiago e João estão imitando a Jesus de Nazaré. O que nós vemos nas igrejas chamadas evangélicas é uma imitação de Jesus de Nazaré. Você pode ver que todas elas têm jejum, todas elas têm ceia, que não é ceia, a Páscoa judaica, tem batismo nas águas. Por quê? Porque Jesus de Nazaré fez todas essas coisas. O apóstolo Paulo nunca ensinou a igreja cristã a imitar Jesus de Nazaré. Muito pelo contrário, ele disse que tudo que Jesus de Nazaré fez era para deixar de fazer. Hebreus capítulo 6, abra sua Bíblia aí que você vai ver. Hebreus capítulo 6, no versículo 1 e no versículo 2, diz aqui, pelo que... Deixando, é para deixar o jejum, deixar a santa ceia, deixando o batismo, deixando os montes, deixando tudo que Jesus de Nazaré fez, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Tudo que Jesus de Nazaré fez, o apóstolo Paulo, depois da cruz, ele diz que é para deixar. Por quê? Para prosseguir para a perfeição. Porque a perfeição, abençoados, começou na cruz, quando Cristo morreu e ressuscitou. Hebreus capítulo 10, versículo 14, diz que com uma só oferta, Deus nos fez perfeitos para sempre. Agora, se você se mete a imitar a Jesus de Nazaré, com jejum, com ceia, com batismo nas águas, você não vai chegar na perfeição, porque isso está debaixo de um pacto imperfeito. Diz Paulo que é um pacto de maldição e morte. Como é que você vai encontrar perfeição debaixo de um pacto desse? Maldição e morte. Hoje mesmo está aí as igrejas chamadas evangélicas dizendo que quem não aceita Jesus vai para o inferno. Como é que vai achar perfeição numa coisa dessa? Está negando o sangue de Cristo ali na cruz. Por quê? Estão imitando a Jesus de Nazaré, dizendo que a pessoa tem que aceitar Jesus, tem que se batizar, tem que dar o dízimo, tem que tomar a ceia uma vez por mês. Estão imitando a Jesus de Nazaré. E Paulo diz bem claro aqui, pelo que deixando, é para deixar, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Abençoados, que você que está me ouvindo, é para deixar, não é para fazer. É para deixar, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo. Por que lançar de novo? Porque já foi lançado uma vez, Cristo ali na cruz. O fim da lei é Cristo, Ele já lançou tudo ali na cruz. Está escrito lá em Colossenses que o escrito de dívida, Ele cravou lá na cruz. Ele pagou o preço pelo jejum, Ele pagou o preço pela ceia, Ele pagou o preço pelo batismo nas águas, Ele pagou o preço por tudo que você precisaria fazer para chegar até Ele, porque Ele pagou o preço lá na cruz, com uma só oferta, nos fez perfeitos para sempre. E diz mais, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Sabe o que é uma obra morta? Se você fizer ou não fizer, dá no mesmo, porque já foi feito. Quando você se batiza nas águas, você só está molhando o corpo, está perdendo o seu tempo. Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4, diz que o batismo do cristão depois da cruz, é o batismo da morte de Cristo. Quando Ele morreu ali na cruz, todos nós morremos com Ele. E no terceiro dia, quando Ele ressuscitou, todos nós ressuscitamos com Ele. Agora tu vai se meter debaixo de um batismo nas águas? Você está negando a morte de Cristo ali na cruz. Não imite a Jesus de Nazaré, não imite. Ele não veio a ser o nosso modelo aqui para ser imitado. Ele veio a ser o nosso substituto. E tem mais,
não lançando de novo o fundamento de obras mortas e de fé em Deus. Uma igreja chamada evangélica não prega a fé em Deus, mas é a fé de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Deus imputou, todo filho tem esse dom de crer nele, mas é uma fé que Deus imputou em você. Você crê em Deus, não é porque você acordou um dia assim, né? Senão, ou a partir de hoje eu vou crer em Deus, ou de repente você tomou um choque, né? Passou por uma situação muito difícil, não, a partir de hoje Deus me deu um livramento. Não, abençoado, não é isso. Passe o que passe, aconteça o que aconteça, em qualquer situação que você esteja, você vai sempre crer em Deus, porque Ele imputou esse dom em você. E diz mais, que os dons são sem arrependimento. Deus nunca vai tirar esse dom de você, de maneira nenhuma. E o versículo 2, e da doutrina dos batismos, nós estamos falando aqui sempre, uma igreja evangélica, uma igreja cristã, não batiza ninguém nas águas. Não pode. Vamos repetir, o nosso batismo é o batismo lá da cruz. Fomos batizados com Ele. Uma igreja cristã, se você participa de um lugar que te batiza nas águas, isso aí não é igreja cristã, é uma igreja judaica, porque o batismo nas águas fazia parte de antes da cruz. Depois da cruz, vamos repetir, nós estamos sempre falando as mesmas coisas. O nosso batismo é o batismo lá da cruz. Não existe o batismo nas águas para nós, o cristão. Por isso que Paulo disse lá em Atos, foi aqui que foi chamado pela primeira vez, os filhos lá foram chamados de cristãos ali, porque foi dali que estava esse entendimento. Pedro, Tiago e João não ensinavam essas coisas, porque eles aprenderam com Jesus de Nazaré, se batizar, aprenderam a jejuar, aprenderam a subir montes, mas o cristão, depois da cruz, diz o apóstolo Paulo, por revelação recebida lá no paraíso, não precisa fazer essas coisas, tem que deixando já. Se você imita a Jesus de Nazaré, você se torna um judeu, porque ele era judeu, e você não é judeu. Eu penso que você é brasileiro, nós estamos aí no mundo, não é isso? Mas se você não é judeu, você não precisa imitar a Jesus de Nazaré, nem deve, porque se você imitar a Jesus de Nazaré, você está negando a morte de Cristo ali na cruz. E veja, abençoados, Jesus de Nazaré, o corpo dele, ele teve um propósito. Ele não foi ali na cruz morrer, assim, como diz um amigo meu, né, para tirar retrato, para entrar na história, não, ele teve um propósito. Romanos, vamos ler aqui, vamos ver aqui qual foi o propósito dele ali. Ele sendo Deus, imagine você, o próprio Deus estava ali, ele se vestiu num corpo de carne, cumpriu toda a lei e foi morrer numa cruz, que era o pior tipo de morte que havia naquela época. Se fosse hoje, talvez ele morresse numa cadeira elétrica, uma injeção na veia, mas naquela época o pior tipo de morte era a cruz, e ele, sendo Deus, se vestiu num corpo de carne e foi lá morrer com um propósito. Veja aqui qual foi o propósito. Romanos capítulo 7, vamos ler começando do versículo 1. Diz assim, abra sua Bíblia, por favor. Não sabeis vós, é importante você saber isso aqui. Se você participa de uma igreja chamada evangélica, você tem que saber isso aqui, senão você vai ser enganado. Vão mentir para você. Diz assim, não sabeis vós, irmãos, pois que fala aos que sabem a lei. O povo romano conhecia a lei muito bem, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive. Enquanto você for vivo, a lei tem domínio sobre o homem, mas nós não participamos da lei de Moisés. A lei nunca teve domínio sobre nós, porque quando nós nascemos nesse corpo de carne, a lei já havia sido encerrada ali na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo aqui está falando para um povo que passou ali pela lei. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido.
não é isso? Enquanto o marido está vivo, a mulher tem aquele compromisso com aquele homem, mas se ele morrer, a mulher está livre daquele compromisso, não é isso? E o versículo 3, de sorte que, vivendo o marido, será chamada adúltera se for de outro marido. Adúltera, não é isso? Mas morto o marido, livre está da lei. E assim não será adúltera se for de outro marido. E o versículo 4, agora que o apóstolo Paulo trata agora de um assunto espiritual. Assim, meus irmãos, assim, igreja de Cristo, também nós, estamos mortos para a lei. Estamos mortos para a lei. O fim da lei é Cristo, pelo corpo de Cristo. A pergunta que eu fiz ao abençoado: como é que se chamava o corpo de Cristo? Jesus de Nazaré. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo. Para quê? Por qual propósito? Com qual finalidade? Para que sejais de outro, e não é do mesmo, não é de Jesus de Nazaré, que pertence à igreja de Cristo, para que seja de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de darmos frutos para Deus. O propósito da morte de Cristo, do corpo de Cristo, chamado Jesus de Nazaré, foi nos livrarmos da lei. Ele passou ali na cruz, ele morreu, ele ressuscitou para dar fim à lei. Homem nenhum conseguiria cumprir os 613 mandamentos, não ter pecado, morrer naquela cruz e no terceiro dia ressuscitar. Somente ele. Esse foi o propósito dele, morrer naquela cruz. Mas tem um detalhe: ele fez isso não para ser imitado. A finalidade dele não foi chegar lá na cruz, é morrer para que a igreja de Cristo viesse a imitar. Não, ele veio a ser o nosso substituto, para que sejais de outro. Eu sofri muito lá na religião, né, com esse negócio de querer imitar Jesus de Nazaré, porque sempre alguém perguntava: se Jesus fez, por que você não pode fazer? É exatamente isso que eu não posso fazer, por isso que eu não posso fazer, porque ele fez. Ele não foi o meu substituto, ele não foi o meu modelo, ele veio a ser o meu substituto. Ele fez aquilo que eu jamais poderia fazer. Imagine você jejuando 40 dias, imagine você carregando aquela cruz, imagine você pendurado naquele madeiro. De maneira nenhuma, abençoados, não surtiria o mesmo efeito. Você até poderia chegar até lá, mas quando você morresse, não valeu de nada, o sacrifício não valeu de nada, porque o teu corpo teria pecado, e era necessário que o cordeiro não tivesse pecado. Somente Jesus, daquele que ressuscitou. E veja, não são dois Cristos, não são dois, porque algumas pessoas perguntam: então quer dizer que são dois Jesus? Não, abençoados, não é isso, não são dois Jesus. É que quando ele ressuscitou, ele deixou de ser judeu. Ele foi judeu até a cruz, ele cumpriu todo protocolo ali dos judeus, ele cumpriu os 613 mandamentos, ele teve uma vida de judeu, mas quando ele morreu e ressuscitou, ele deixou de ser judeu. Então você não pode mais querer viver segundo a lei, porque ele deixou de ser, e ele não, vamos repetir, ele não veio ser o nosso modelo, ele veio ser o nosso substituto, ele veio fazer aquilo que a igreja não poderia fazer. Quando servimos a Deus segundo a carne, não somos cristãos, somos judeus. Qualquer coisa que você faz para Deus segundo a carne, você não está sendo um cristão, porque o cristão não anda segundo a carne, nem conhecemos a Cristo segundo a carne. 2 Coríntios 5,16 é um versículo bem conhecido, mas vamos ler aqui mais uma vez. Já falamos, mas vamos ler, vamos mostrar o escrito. Diz assim, assim que daqui por diante, depois que Cristo morreu e ressuscitou, aqui que começa o Evangelho da Graça, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido a Cristo, não foi o nosso caso, aquele povo conheceu a Jesus de Nazaré. Ele diz: assim tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora que ele morreu e ressuscitou, não o conhecemos segundo a carne, não o conhecemos desse modo. Porque se você for imitar, fazer o que ele fez, você não é cristão, você é judeu, porque tudo que ele fez segundo a carne foi debaixo da lei de Moisés.
somente o apóstolo Paulo ensinava cristianismo naquela época. Somente o apóstolo Paulo. Pedro, Tiago e João não ensinaram nada do cristianismo, porque eles aprenderam judaísmo com Jesus de Nazaré. Eles não tinham nada de cristão. E mais, Jesus de Nazaré também não era cristão. Se alguém falar para você que ele era cristão, não era. Ele era um judeu que foi criado debaixo do judaísmo até a cruz. 2 Coríntios capítulo 11, veja aí o que diz aí. Porque somente o apóstolo Paulo ensinou como que se porta um verdadeiro cristão. 11 versículo 4 diz assim, ó: porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, mas existe um outro Jesus? Existia Jesus de Nazaré, uma outra manifestação antes da cruz. Se alguém for pregar Jesus de Nazaré, outro Jesus, que não nos temos pregado, qual era o Jesus que Paulo pregava? Cristo ressuscitado. Então ele fala para a igreja: se aparecer alguém aí pregando um Jesus diferente do nosso, ou recebeste um outro Espírito que não recebeste, ou um outro Evangelho que não abraçaste, com certeza, com razão, vai sofrer. Se você se meter debaixo de Jesus de Nazaré, com certeza você vai sofrer. Os apóstolos ensinavam outro Jesus. Pedro, Tiago e João ensinavam a doutrina de Jesus de Nazaré. Por isso que não pode ser chamado de igreja evangélica quem prega as doutrinas de Jesus de Nazaré. Um só esposo, diz o versículo 2 aqui, ó. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 2, vamos ler aqui, ó. Diz assim, ó: porque, diz o apóstolo Paulo, porque estou zeloso de vós, com o zelo de Deus, com o amor de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem para um só marido, a saber quem? Qual era o marido que o apóstolo Paulo apresentou à igreja? Cristo, o ressuscitado. Cristo ressuscitado, não é Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não formou igreja cristã. Quem formou igreja cristã foi o Cristo ressuscitado, depois da cruz. O problema é que a religião, todo o sistema religioso está com dois maridos. Está em adultério espiritual, como nós lemos lá em Romanos capítulo 7, versículo de 1 ao 4, dois maridos. Veja só, Romanos capítulo 10, você vai ver se não é isso que acontece. No versículo 8 e no versículo 9, diz assim, ó: porque ainda, Romanos, não é Coríntios, é Romanos capítulo 10, versículo 8, diz assim, mas o que diz? Diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca. Que palavra? O evangelho da graça, e no teu coração. E esta é a palavra de fé que pregamos. A saber, se com tua boca, olha só, vê se você não conhece esse versículo. Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, não é a Jesus de Nazaré, confessar ao Senhor Jesus, e com o teu coração, com a tua mente, creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás o quê? Serás salvo. E o versículo 10, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Está bem, não é isso? Muito bem, aqui ele está falando de uma salvação da mente. Mas o problema é como funciona isso. A religião, quando você chega num lugar desse chamado igreja evangélica, realmente eles te apresentam, como eu apresentava, o Cristo ressuscitado. E diz, ó, você precisa confessar que Cristo morreu, você precisa confessar que Jesus ressuscitou, você precisa confessar que Cristo está vivo, porque isso é uma verdade, ele morreu e ele ressuscitou. O problema é que quando alguém confessa que Cristo morreu e ressuscitou, o que eles fazem? Levam você a imitar Jesus de Nazaré. Tá bom, você confessou? Tá muito bem. Então agora você vai se batizar, agora você vai jejuar, agora você vai subir para o monte. Te apresentam dois maridos. E não são dois maridos, é um só. Paulo deixa bem claro lá em Romanos capítulo 11, versículo 2, apresentar um só esposo, Cristo ressuscitado. Se você confessa com a tua boca que Cristo
que Cristo ressuscitou e depois se mete a imitar Jesus de Nazaré, você está com 2 maridos, está em adultério espiritual. É só crer, abençoados. O pacto é para crer, não é para fazer o que Jesus de Nazaré fez. Veja 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 17, 15 e 17. Veja o que diz aí, ó. Olha só que coisa tremenda. E se Cristo não ressuscitou, nós cremos fielmente que Ele morreu e Ele ressuscitou. Agora diz aqui o apóstolo Paulo: e se por acaso Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Se Ele não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Nós estaríamos aqui perdendo tempo e estar falando do Evangelho, mas Ele ressuscitou. E ainda mais, se Ele não houvesse ressuscitado, nós permaneceríamos nos nossos pecados, nós estaríamos em pecado. No versículo 19: e também os que dormiram em Cristo estarão perdidos. E o versículo 19: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E o versículo 20: mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos. Veja bem, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então diz, se Ele não tivesse ressuscitado, nós ainda estaríamos em pecado. O problema desses lugares chamados igrejas evangélicas, que não são evangélicas, dizem que Cristo realmente ressuscitou, mas aponta pecado na igreja. Ele ressuscitou ou não ressuscitou? O Evangelho diz, se ele não tivesse ressuscitado, nós estaríamos em pecado. Mas Ele ressuscitou. Uma igreja evangélica, se diz evangélica, não pode apontar pecado em ninguém. Por quê? Cristo ressuscitou. E se Ele ressuscitou, Ele tirou o pecado. Não estamos mais em pecado. 1 Coríntios capítulo 2, volte aí. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2, diz assim, ó, olha só o que apresentava o apóstolo Paulo, versículo 2: porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado e ressuscitado. Ele ressuscitou, por isso que nós não estamos de pecado. Paulo não apresenta as obras de Cristo, de Jesus de Nazaré. Ele apresenta Cristo ressuscitado. Ele não te apresenta nada antes da cruz. O Evangelho, abençoados, o Evangelho começa na cruz. Começou ali, ó, quando Cristo morreu e ressuscitou. Antes da cruz não tinha cristianismo. Não tinha nada de cristão antes da cruz. Se você se mete naquelas coisas, não pode ser chamado de cristão. Batismo nas águas não é cristão. Jejum não é coisa de cristão. Subir monte não é coisa de cristão. Eu vou me batizar nas águas. Então você não está sendo cristão, você está imitando a Jesus de Nazaré. O engano da religião é apresentar o mesmo que os apóstolos de Jesus de Nazaré apresentaram. Todas as igrejas chamadas evangélicas que existem hoje por aí estão apresentando o mesmo que Pedro, Tiago e João apresentaram, a circuncisão. E se apresenta a circuncisão, não é igreja evangélica, porque o evangelho da igreja é o evangelho da incircuncisão que começou na cruz do Calvário, que é anunciada pelo apóstolo Paulo. Gálatas capítulo 2, no versículo 11, você vai ver aqui quem são esses homens que estão por aí apresentando a circuncisão. No versículo 11, diz assim, ó, Abba, Pai. E chegando, ó, Pedro a Antioquia. Lembra de Antioquia? Foi lá onde os irmãos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Pedro chegando a Antioquia, que fez o apóstolo Paulo? Lhe resistir na cara. Essa carta aqui foi escrita por Paulo às igrejas da Galácia. E diz, porque Pedro era repreensível, Pedro estava de condenar. E o versículo 12, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios. Pedro participava lá da roda lá com os gentios, mas depois que chegaram os da circuncisão, foi se retirando e apartando-se deles, temendo os que eram da circuncisão. O versículo 13, e outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé
Barnabé, que estava junto com Paulo, quando os irmãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, se deixou levar pela sua dissimulação, pela dissimulação dos apóstolos, pela circuncisão. E o versículo 14: mas quando vi, olha que o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, o apóstolo da incircuncisão, identificou nesses homens. Mas quando vi que não andavam bem direitamente conforme a verdade do Evangelho, fica aquela pergunta que nós fazemos sempre: se eles não estavam andando segundo a verdade, aonde que eles estavam? Existe uma terceira opção além da mentira? Não. Se não estavam na verdade, estavam na mentira. E qual era a mentira que eles estavam pregando? Circuncisão, um evangelho de antes da cruz. Quem prega a circuncisão, segundo o evangelho, está pregando mentira. Por quê? Esse evangelho já terminou na cruz. O fim da lei é Cristo. E diz mais, e disse a Pedro, na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeus, porque obriga os gentios a viver como judeus. É isso aí que está fazendo esses lugares, chamando igrejas evangélicas. Está obrigando as pessoas a judaizar. Porque eles falam assim, ó: se você não se batizar nas águas, você vai para o inferno. Se você não der o dízimo, como ouvi na televisão um dia desse, se você não der o seu dízimo, você não é salvo, você vai para o inferno. Está obrigando. Então, abençoados, quando o apóstolo Paulo foi morto, acabou o cristianismo. Paulo morreu e Barnabé, que era o companheiro de Paulo, foi arrastado para a lei, como fazem os da circuncisão. Resultado disso: parou o cristianismo, acabou, não existe mais. Pedro estava de condenar. O evangelho que é pregado hoje é de acordo com o evangelho de Paulo. Se você está no evangelho de Pedro, como é que você está? O apóstolo Paulo disse que Pedro estava de condenar. Se você vive de acordo com a circuncisão, de acordo com o evangelho de Pedro, como é que você está? Você está na verdade? Gálatas capítulo 4, veja aí, ó, no versículo 16, pense como é que você está. Paulo disse que Pedro não andava segundo a verdade do evangelho. Pedro, Tiago, João e os demais que estavam com ele. Se você imita esses homens, pensa aí como é que você está. Gálatas capítulo 4, versículo 16, diz assim, ó: fiz-me acaso vosso inimigo dizendo a verdade? Será que nós somos inimigos porque estamos falando a verdade? Está escrito, tudo que nós falamos está escrito. Versículo 17: eles, aqueles apóstolos, têm zelo por vós, não como convém, mas para excluir-vos, para que vos tenhais zelos por ele. Assim que está a religião, né? Ó, passa aqui à frente, que nós vamos orar por você, coloca a mão deles na sua cabeça, demonstrando um zelo lá da circuncisão, e você vai passar a ter zelo por aqueles homens, e não pelo evangelho da graça. Você não precisa que ninguém coloque a mão na sua cabeça, porque ele não é melhor do que você, e você não é melhor do que ele. O mesmo sangue que te comprou foi o mesmo que comprou a ele. O mesmo amor que Deus tem por mim, exatamente o mesmo que ele tem por você. Não posso botar a mão na sua cabeça. E veja bem, nós não queremos tirar você da sua igreja, você que faz parte de um lugar desse chamado igreja evangélica. A nossa ideia não é tirar você daí, não. A nossa ideia é tirar você do judaísmo. Tirar você do judaísmo. Mas agora, se aonde você está congregando tem judaísmo, abençoado, sai daí, correndo, largue isso, porque judaísmo não é cristianismo, não é depois da cruz. Nós que estamos depois da cruz, fomos chamados a viver pelo evangelho da graça. Você não é judeu. Você não é judeu, você é cristão. O que está por aí não é chamado, não pode ser chamado igreja evangélica. Igreja evangélica ABC. Se tem judaísmo, se tem lei de Moisés, não é igreja evangélica. Se tem ali batismo nas águas, se tem jejum, se tem monte, se tem dízimo, dízimo também
era da lei, isso aí não pode ser chamado de igreja evangélica, porque está diferente do evangelho da graça de Deus. Saia disso, feche essas portas, não sustente mais essa mentira. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz bem claramente que Pedro não andava segundo a verdade do evangelho. E se não está na verdade, com certeza ele está na mentira. Antes e depois da cruz. Abençoados, estamos aqui chegando ao final, estamos aqui encerrando, mas pense, antes e depois da cruz. Aonde é que você está? Aonde está você? Antes da cruz, está no judaísmo, ou se você está depois da cruz, no cristianismo? Se você pratica judaísmo, largue, pare com isso, venha aqui, volte, fique na graça, receba, entenda que você é um cristão, e para ser um cristão, você não pode participar das coisas lá diante da cruz. E terminamos aqui em Atos, no capítulo 11, voltamos aqui a Atos, capítulo 11, no versículo, onde nós começamos? No versículo 26, Atos 11, versículo 26, que diz assim, ó, e sucedeu, veja bem, sucedeu que todo um ano se reuniram, nós confessamos que vamos ficar aqui muito mais de um ano falando dessa verdade, naquela igreja, e ensinaram muita gente, vamos falar dessa verdade a muita gente, que o nosso evangelho é o evangelho da incircuncisão, que nós somos cristãos, porque não imitamos a Jesus de Nazaré. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Olha, se ninguém nunca te chamou de cristão, nós te chamamos hoje de cristão. E para você ser um cristão, você tem que seguir o que diz de Romanos até Hebreus, porque é a palavra que nos foi dada, que foi revelado ao apóstolo Paulo. Abençoados com todas as bênçãos. Eu recebo que essa semana seja a melhor semana da sua vida. Eu recebo que Deus mesmo fale no teu coração, que você entenda que tem que largar o judaísmo. Abençoados com todas as bênçãos. Amém.